Olá, bem-vindos ao podcast do Unraveling Code. Hoje teremos uma conversa muito interessante sobre a linguagem Rust. Vamos falar sobre a linguagem de programação Rust e seu crescimento no cenário da programação de alta performance, porque você, como desenvolvedor de cenários cloud, web ou big data, deveria se interessar por Rust, quais as iniciativas dos grandes players do mercado em projetos que visam maior desempenho e menor gasto energético e muito mais. Eu sou Edson Lourenço AI, um engenheiro de software que atualmente trabalha em engenharia de dados e nas horas vagas estudo Rust, e está conosco a Jéssica Alves AI, uma habilidosa cientista de dados que é especialista em linguagens de programação e grande entusiasta da linguagem Rust. Jéssica, tudo bem? Tudo bem, obrigada. E aí, gente, tudo bem por aí? Bem também, obrigado. Deixa passar um aviso importante aos nossos ouvintes. Geralmente os podcasts são gravados pelo Edson Lourenço, meu xará. Mas em decorrência de outras prioridades, fomos contratados para assumir o podcast e iremos apresentar os programas daqui para frente. Pode ser que o Edson apareça em algum episódio especial. Por hora ele estará focado na diretoria da Unraveling Code. Lembrando que vocês podem contatar o Edson via Instagram no @UnravelingCode. Sem mais delongas, vamos ao tema. Roda a vinheta. Unraveling Code, desvendando o código da Matrix, despertando o seu poder oculto, aceite o conhecimento. Sua melhor versão, seu eu superior. Prepare-se. Jéssica, para nossos ouvintes que não sabem nada ou nunca ouviram falar em Rust, o que é? Quem é o criador? Quem mantém? Bem, a grande vantagem do Rust é a sua performance. A linguagem foi projetada para ser tão rápida quanto o C++, mas sem a complexidade e os riscos associados a esta linguagem. O Rust é capaz de fornecer uma performance de nível de sistema sem sacrificar a segurança ou a facilidade de desenvolvimento. Foi criada pela Mozilla em 2010 e desde então tem ganhado popularidade entre os desenvolvedores de software. A linguagem é conhecida por sua segurança e performance, sendo uma ótima escolha para projetos de alto desempenho, como sistemas operacionais, bancos de dados e jogos. Interessante, Jéssica. E qual seria a vantagem de usar Rust? Bom, são inúmeras, mas a principal vantagem que mais chama a atenção é a sua segurança de memória. Esse ponto torna-se muito importante em tempos que a segurança da informação é a pauta principal discutida em projetos de TI. A linguagem foi projetada para garantir que os desenvolvedores não escrevam código que possa causar problemas de segurança, como vazamento de memória ou buffer overflow. Isso é conseguido através de um sistema de propriedade de memória exclusivo da linguagem, que garante que a memória seja gerenciada de forma segura e eficiente. Show de bola! É bem notório como o Rust cresceu. Nos últimos anos, a linguagem teve um aumento constante em sua popularidade, especialmente entre os desenvolvedores de sistemas e jogos. Uma curiosidade é que o Rust está sendo utilizado no desenvolvimento de projetos como blockchain, IoT e até em inteligência artificial. Bem versátil. Inclusive a Amazon tem um SDK para o Rust, o AWS SDK for Rust. Sim, bem destacado. Muitas empresas e organizações adotaram o Rust em seus projetos, não apenas a Mozilla, que é a criadora, mas também a Microsoft, a Amazon, Dropbox, entre outras. Edson, um ponto que chama bastante a atenção é a comunidade de desenvolvedores do Rust, que sempre está em crescimento. A linguagem continua a evoluir e melhorar. Isto mostra que a ferramenta é estável e está em produção. Se alguém aí tem dúvida de adotar, pode ir tranquilo. Show! E as características da linguagem, na sua opinião, é algo parecido como C, Java ou Python? E os recursos? Dá um panorama pra gente, por favor. Bom, ao meu ver, ela é uma linguagem de programação única em muitos aspectos. Mas se eu pudesse falar de coisas que notei é que ela pode ser comparada a algumas outras linguagens em diferentes aspectos, não necessariamente a uma só em específico. Por exemplo, em termos de sintaxe, Rust é semelhante a C, C++ e até arriscaria o C# também, com muitas palavras-chave e operadores semelhantes. Até aqui tranquilo para quem vem dessas linguagens. Também compartilha alguns conceitos de outras linguagens funcionais, como Haskell e OCaml, com o uso de tipos de dados algébricos e a correspondência de padrões, por exemplo. Já a segurança de memória em Rust é similar à linguagem de programação Ada, que também tem um forte sistema de tipos para evitar problemas de segurança de memória. Em relação à programação concorrente e paralela, Rust tem semelhanças com outras linguagens modernas, como Go e Erlang. E temos aí alguns cases de sucesso com Rust.
Eu e a Jéssica estávamos trocando figurinhas com o Edson durante nosso processo de integração aqui na Unraveling Code. Falávamos sobre os projetos movidos a Rust. Que fantástico e inspirador, uma vez que a linguagem foi criada com o objetivo de fornecer programação segura e eficiente para sistemas de baixo nível, como kernels de sistemas operacionais, compiladores e bibliotecas de sistemas. A linguagem acabou sendo adotada por muitos projetos de software livre e comercial, como o navegador Firefox, Dropbox e Cloudflare. O projeto Rustation Station é uma iniciativa da comunidade Rust para criar uma plataforma de aprendizado acessível e abrangente para a linguagem. O site oferece tutoriais, palestras e recursos para ajudar os desenvolvedores a aprender Rust. O projeto Rust Belt é uma iniciativa de pesquisa que visa formalizar as garantias de segurança de Rust usando métodos formais. Isso ajudará a garantir que a linguagem continue sendo segura e confiável à medida que evolui e cresce. O Rust tem um forte compromisso com a interoperabilidade com outras linguagens, por meio de suas interfaces FFI, Foreign Function Interface e outras tecnologias. Isso permite que os desenvolvedores integrem facilmente o Rust em seus sistemas existentes e vice-versa. O suporte que a comunidade oferece aos recém-chegados é maravilhoso. E pra gente que trabalha em Data Science é importante termos opções no nosso arcabouço de ferramentas como lib em Python para análise e processamento de dados. O Pandas é uma biblioteca maravilhosa, mas possui muitas limitações quando se fala em escalabilidade e multiprocessing. Para esse tipo de problema existem algumas alternativas, mas uma delas foi a que mais me chamou a atenção, não apenas pelo desempenho, mas pela usabilidade, pois é fácil. Vocês já ouviram falar na biblioteca Polars? Muitos cientistas que nos ouvem aqui certamente conhecem. Polars escrita em Rust, ela oferece recursos de computação paralela e análise de dados semelhantes aos do Pandas. Embora seja uma biblioteca Rust, Polars também possui uma interface Python, permitindo que os desenvolvedores usem seus recursos em seus projetos Python existentes. Polars foi projetado com desempenho em mente, com um foco em computação em paralelo e processamento de dados de grande escala. Ele fornece uma API familiar para usuários do Pandas, incluindo operações de filtro, agregação, seleção e junção de dados. Além disso, Polars também oferece recursos adicionais, como indexação multithreaded, processamento de dados de arquivos grandes e suporte para tipos de dados personalizados. Para usar Polars em Python, basta fazer um pip install Polars. Simples assim, a biblioteca Python Polars é baseada em PyO3, uma biblioteca que fornece uma maneira fácil de criar bindings entre Python e Rust. Olha a interoperabilidade aí. Portanto, a biblioteca Polars em Python permite que os usuários chamem as funções da biblioteca Rust subjacente em seu código Python. Realmente Polars, além de fácil, tem um desempenho incrível. Eu andei brincando com Polars, realmente é impressionante o desempenho. Mas Jéssica, essas características do alto desempenho do Polars que de certa forma, são também advindas do Rust, poderia falar mais? O que convenceria alguém de que Rust na prática seria realmente bom tendo como referência a biblioteca como Polars, por exemplo? Bem, Polars oferece alta performance devido a vários fatores. Faz computação paralela usando várias threads para a execução de operações de forma paralela, aproveitando os múltiplos núcleos da CPU. Isso permite que a biblioteca processe grandes conjuntos de dados de forma eficiente e rápida. É projetado para lidar com arquivos de dados grandes e pode processar dados diretamente de arquivos em disco, reduzindo a necessidade de carregar todo o conjunto de dados na memória. Usa índices eficientes para acelerar operações de filtro e seleção. Isso significa que a biblioteca pode pesquisar dados de forma eficiente sem precisar percorrer todo o conjunto de dados. Oferece suporte para tipos de dados personalizados, permitindo que os usuários definam seus próprios tipos de dados e operações personalizadas sobre esses tipos. Isso pode resultar em melhor desempenho em comparação com a manipulação de tipos de dados genéricos. Esses recursos permitem que Polars ofereça desempenho significativamente melhor do que outras bibliotecas de análise de dados em Python, especialmente em casos de uso de grande escala, como processamento de grandes conjuntos de dados. Além disso, é projetado para ser fácil de usar e oferece uma API familiar para usuários do Pandas, tornando a transição para Polars mais fácil para aqueles que já estão familiarizados com a biblioteca Pandas. Show de bola, Jéssica! Na atualidade onde temos linguagens como C, C++, C#, Java e Python ou até mesmo JavaScript imperando, muito utilizadas no mercado. Valeria a pena alguém investir tempo em aprender Rust? Você recomendaria? Opa, sim, sem sombra de dúvidas. Principalmente se é atuante na indústria de dados como analistas, engenheiros e cientistas de dados.
Como o Rust é uma linguagem que se pode programar a nível de sistema, criando sistemas operacionais, por exemplo, muitos acham que fora desse nicho não há aplicabilidade, mas como mostramos, Rust se encaixa em qualquer cenário. Tá certo que muitas coisas ainda vão evoluir bastante, embora a linguagem tenha lá seus 13 anos. Vejo o Rust como uma ferramenta de mercado que emprega e faz parte do nosso dia a dia em backends e aplicações próximas como um Dropbox da vida. É super positivo. Sempre é. Estudar outras linguagens só agrega mais conhecimento e lhe dá novos insights para a linguagem atual que você mais trabalha. Quando era Java Developer, estudar Python me deu muitos insights que me fez pensar em fazer código com mais simplicidade sem abrir mão do poder, qualidade e segurança. Muito bom. E para quem vai começar em Rust, qual a sua recomendação? Qual caminho seguir? Por onde começar? A forma mais direta, simples e gratuita é pela própria documentação do Rust voltada a aprendizado, no endereço rust-lang.org/pt-br. Além disso, livros, algum que faça sentido para você, ou também cursos online. Na Udemy tem vários cursos de Rust, escolha aquele que mais lhe agradar e fizer sentido conforme seu estilo de aprendizado. Importante destacar que, para os seus estudos iniciais, você não precisa instalar nada na sua máquina. Use o Play, rust-lang.org, que é um ambiente em nuvem para praticar Rust de graça. Muito massa! Eu comecei assim. Perfeito! Bom, estamos chegando no finalzinho. Queria agradecer a audiência de todos vocês, também agradecer a Jéssica pela parceria nesse novo projeto que se iniciou. Obrigado você e todos os nossos ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo de altíssimo nível. E aí, gostou do episódio? Compartilha com seus amigos. Tem uma sugestão de um tema? Manda lá no Instagram, @unravelingcode.